Pedro Passos Coelho assegura que o Governo não quer nem mais tempo nem mais dinheiro no âmbito do plano de ajuda financeira da Troika. Esta manhã o Primeiro-Ministro esclareceu que aquilo que poderá estar a ser discutido não só para Portugal, mas para vários países europeus, é um alargamento dos prazos para atingir as metas do déficit. Nos primeiros dias de trabalho em Lisboa, quer a Troika perceber, afinal, porque não consegue o governo português consolidar as contas públicas e reduzir o déficit. As desculpas da recessão económica não chegam para explicar a derrapagem que se adivinha para 2013. Avisa a Comissão Europeia. O déficit deve ficar acima do limite estipulado perto dos 5%. Mais preocupante, diz Bruxelas, é o ritmo de agravamento do déficit estrutural, que exclui tanto os efeitos do ciclo económico como as medidas extraordinárias adotadas pelo Executivo. E os números desiludem. Obrigaram a Comissão Europeia a rever as previsões, pioraram em mais de meio ponto percentual, o que para muitos torna óbvio que o Governo peça mais tempo e mais dinheiro à Troika. Portugal não quer nem mais tempo nem mais dinheiro para cumprir o seu programa de ajustamento. Nós tivemos, no decorrer da 5ª avaliação regular com a Troika, a possibilidade, a pedido do Governo português, de ter um ano mais para ajustar o déficit do Estado, que é uma coisa diferente. E é muito possível que essa matéria esteja novamente em discussão e provavelmente não estará só em discussão em Portugal. Pedro Passos Coelho persiste em lembrar a conjuntura negativa de toda a Europa para explicar os números. Mas, na verdade, pode o Governo ser obrigado a rever a lista de cortes anunciados por Vítor Gaspar. Os 800 milhões de euros do Plano B já não devem ser suficientes para garantir o cumprimento do déficit em 2013. Depois de 6 avaliações positivas, querem os técnicos internacionais descobrir o que entendem que correu mal, numa altura em que a visita a Portugal, a 7ª, é considerada decisiva e que vai ser analisado o pacote de cortes de 4.000 milhões de euros a fazer na despesa permanente do Estado a partir de 2014. António Rodrigues e Garcia Pereira são convidados deste Enfoque. Muito boa noite, obrigado por estarem aqui. António Rodrigues, deixe-me começar por si. O Primeiro-Ministro hoje esclareceu que aquilo que Portugal pode eventualmente pedir ou conseguir é que mais um ano para ajustar o déficit. Pergunto se esta dilatação é suficiente para a recuperação da economia portuguesa. A economia tem andado tão volátil nos últimos tempos que dizer ou dar essa resposta seria encontrar o ovo de Colombo. No entanto, face às previsões que o Governo tem e face àquilo que o Governo espera que seja o comportamento da economia portuguesa neste ano, julga que é suficiente. Há aqui duas dimensões da situação que importa precisar. O Primeiro-Ministro fez-lo, também o fez agora ao pôr a questão, mas importa também esclarecer porque é uma questão importante. Uma situação é aquela que se pede que o déficit que agora está fixado para 4,5% para 2013, que seja alargado, numa situação que, depois inclusivamente das previsões de sexta-feira passada, é comum a quase metade dos países europeus e, portanto, é uma situação que tem a ver com o comportamento da economia europeia. E a outra situação é aquela que comumente se associa quase uma frase quase popular, que é tempo e dinheiro, mais tempo e mais dinheiro. E isso é uma situação totalmente diferente, que isso significaria que estaríamos a pedir mais dinheiro, o que teria como consequência ainda aumentar a dívida pública portuguesa, que já está elevada e que é uma situação que não podemos tolerar para além daquilo que já estava contratualizado, e a questão do mais tempo, que é uma situação que pode estar em cima da mesa, que não tem a ver diretamente com a 7ª avaliação da Troika, mas tem a ver com a discussão que se está a ter neste momento no quadro do Eurogrupo, que é a possibilidade de vir a pagar mais tarde, quer os juros, quer a amortização de capital. São duas situações. O Primeiro-Ministro disse que o que está em jogo neste momento na 7ª avaliação da Troika é apenas e só o proporcionar a oportunidade de que o déficit seja alargado e passar dos 4,5% que está estabelecido. Outra coisa é a questão financeira, que não desejamos onerar mais o país com mais empréstimos e com mais custos. Mas o mais tempo nessa perspectiva financeira de uma dilatação dos prazos para pagamento do empréstimo e eventualmente uma redução dos juros não poderia eventualmente ser mais benéfico para a economia portuguesa, para a recuperação económica?
sem dúvida, nomeadamente a questão da redução dos juros, que implicaria que tivéssemos que gastar anualmente menos e, obviamente, que também haver mais tempo seria uma solução no sentido de que isso proporcionaria alargar por mais tempo o pagamento do capital, a amortização do capital daquilo que nos foi emprestado. Simplesmente, essa questão tem sido colocada desde o princípio do programa de assistência técnica. E é importante também que se diga que, no que diz respeito ao programa de assistência técnica, ela tem também duas dimensões. Uma é a mera dimensão financeira e outro é o controle relativamente ao exercício do poder, quer na capacidade de decisão que nós temos para a matéria política corrente, aquilo que são as medidas do programa que nós nos comprometemos em 2011 e que têm sido executadas no ritmo devido, e outra coisa é o libertar-nos da Troika. Libertar na Troika no sentido que queremos ter capacidade de autonomia de decisão suficiente para poder condicionar e governar o país. Porque, sejamos claros, o que tem acontecido, e não é por uma questão de embirração, nem por uma questão de uma qualquer vontade de não ter cá uma potência estrangeira, o que é um facto é que o poder político em Portugal está condicionado àquilo que foi contratualizado há 2 anos. E quando se diz que queremos rapidamente pôr termo ao programa de assistência técnica, é de devolver a integralidade da capacidade de decisão que temos para o poder político poder ser exercido na sua plenitude, sem os condicionantes financeiros que o facto de Portugal ter assumido este empréstimo acaba por condicionar. E quando se diz que nos queremos acabar o mais rapidamente com o programa de assistência técnica, neste sentido, é de terminar os condicionamentos até à nossa soberania financeira, à nossa soberania orçamental e rapidamente devolver o país à sua condução normal e poder exercer e fazer a política que qualquer governo que esteja no exercício das suas funções quer exercer. Neste momento, o tempo que passou permitiu que Portugal reganhasse credibilidade e confiança no geral. Não é a questão dos mercados, lá chegaremos, mas a questão até das próprias instituições internacionais que admitem que Portugal é um país capaz de cumprir. E isso vê-se por contraponto àquilo que em alguns Estados tem acontecido na instabilidade política que se tem verificado, como ainda se diz neste momento em Itália. Não é? O que nós queremos, de alguma forma, é garantir a todos, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, que temos capacidade para, se necessário for, não significa que tenhamos que o fazer obrigatoriamente, nem podemos ir pelo facilitismo de dizer basta só um chavão popular para resolver os problemas. Não é assim que se governa, não é assim que se funciona e, portanto, queremos ir calmamente, da forma que seja mais favorável para o país e da forma que seja mais favorável neste duplo objetivo. No objetivo de reassumir poder, de reassumir a autonomia de decisão, de reassumir soberania e de continuar a cumprir com as obrigações que o Estado português tem assumido. Muito bem, deixe-me passar a palavra a Garcia Pereira. Muito boa tarde mais uma vez, obrigado por estar aqui. Acha que os portugueses percebem esta mensagem do Primeiro-Ministro relativamente ao que é ou não é mais tempo para Portugal? Percebem. Agora a questão é saber se concordam ou não. E para mim parece-me evidente que não concordam, nem se concorda, nem se pode concordar com uma política que está a deixar o país completamente de rastros. E, portanto, ninguém fala. Estamos a discutir neste momento se haverá, afinal, mais um ano, depois de todas aquelas certezas sucessivamente afirmadas pelo Ministro das Finanças e sucessivamente desmentidas pela realidade, que teima em não se adaptar às concessões do Ministro das Finanças e dos demais Ministros, da Economia e do Primeiro-Ministro. É uma chatice, a realidade não se adapta como os adeptos da Escola de Chicago gostariam que se adaptasse às suas próprias ideias, mas ninguém fala sobre, terminado este programa dito de reajustamento, como é que o país está. E o país está muito pior ainda. Porque a verdade é que nós, no final de todo este processo, nós teremos uma dívida que terá aumentado e aumentado substancialmente relativamente à dívida que existia antes da chamada ajuda da Troika. Pior do que isso, nós teremos vendido ao desbarato os principais ativos estratégicos do país, despojando esse mesmo país da capacidade de definição de um plano de desenvolvimento da economia nacional, porque tudo está, desde a eletricidade aos aeroportos, passando pelos correios, estará vendido a interesses privados, a maior parte deles estrangeiros, e, portanto, o país está mais depauperado, nós teremos mais de 1,5 milhão de pessoas no desemprego, é outro número também que convém não falar, mais de 1,5 milhão de desemprego
mais de metade dos quais estão desempregados há mais de um ano, o que mostra bem que se está perante um desemprego de natureza estrutural, e 20% dos quais apenas recebem subsídio de desemprego, e, portanto, nós temos um país completamente empobrecido, completamente vendido, completamente despojado de capacidade produtiva e, portanto, entretanto, os senhores que cumpriram esta tarefa vão-se embora. Vão para os tais que têm à espera na Europa, ou cá dentro, mas sobretudo na Europa. A Europa vai-lhes pagar bem, porque, apesar de tudo, a Europa ainda vai pagando a traidores, e, portanto, e depois o povo português que se amanha com a situação que vai ser criada. Ora, era muito importante que neste momento nós estivéssemos a discutir, não sou de todo adepto, tenho dito várias vezes, das teorias defendidas designadamente pelo Partido Socialista e pelo Bloco de Esquerda, que é de mais do mesmo, portanto, mais tempo, porque isso significará, de facto, apenas o agravamento da situação de endividamento do país. Agora, isto demonstra uma vez mais, é preciso nunca nos cansarmos de deixar bem claro, por um lado, finalmente hoje aparecem pessoas a dizer, as mesmas que me mandaram, por exemplo, a mim calar, quando foi da campanha eleitoral, que terminou com a vitória do PSD, a última campanha eleitoral, que me mandaram a mim calar quando disse, estas eleições são uma farsa, porque o poder de decisão do povo português está completamente sequestrado do acordo que foi feito com a Troika, e do qual são responsáveis o partido que sustentava o governo da altura, o Partido Socialista, e os partidos da então oposição e hoje governo que a ele deram a ser o acordo. E, portanto, convocaram-se eleições para que o povo português, não se tendo os partidos no Parlamento, existentes no Parlamento na altura, entendido quanto à forma de atacar, de combater, de resolver adequadamente os problemas do déficit e da dívida, convocaram-se eleições para que o povo português pudesse definir quais são essas soluções. E, afinal, essas soluções já estavam todas pré-definidas. E mais, e a campanha eleitoral foi toda conduzida de forma a garantir que quem ganhava as eleições era uma das duas forças políticas principais que tinha assinado aquele acordo. Isto é, não haveria hipótese de qualquer outra força política se exprimir nessa campanha. Agora, de repente, nós já começamos a ouvir vozes, tal como ouvimos o Presidente da República, que é o principal responsável, por exemplo, pela destruição de todos os nossos recursos marítimos, se ter transformado no grande defensor do cluster do mar, ou de ter vindo a afirmar, como veio recentemente, afirmar que a competitividade e a produtividade da economia não se alcançam pelos baixos salários, quando foi o principal executante dessa política enquanto foi Primeiro-Ministro. E o apoiante da política deste governo não sabe fazer outra coisa em termos de economia que não seja baixar continuamente os custos unitários do trabalho, que já são dos mais baixos de toda a União Europeia. De facto, já devíamos estar quase preparados para ouvir de tudo, mas a verdade é que é quase inacreditável que, ao fim destes anos, agora apareçam vozes a dizer realmente a capacidade de decisão do país está sequestrada, está condicionada pelo acordo que foi referido e qualquer governo que fosse não conseguiria resolver problema nenhum. O que essa admissão contém é a confissão de uma coisa, que sempre tenho dito. Não há nenhum problema do país ou do povo português que possa ser resolvido se aceita a lógica de pagamento de uma dívida que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraída em seu benefício. Mas há a capacidade de mudar isso nesta sétima avaliação da Troika? Não, mudar alguns pressupostos deste memorando? Não, esta avaliação, vamos lá ver, o que a avaliação da Troika vai constatar é aquilo que já se sabe neste momento, não é? Já se sabe que há um desvio monumental de qualquer coisa como 670 milhões de euros nas receitas fiscais. Também já se sabe que, para além disso, digamos, uma vez mais, contrariando as previsões do Sr. Ministro das Finanças, a realidade teima em impor-se às suas concessões e, afinal, a recessão é o dobro daquilo que estava esperado e, portanto, isso tem efeitos. Toda a gente sabe que, por cada quebra de um ponto percentual, isso significa um agravamento de pelo menos 0,4% a 0,5% no déficit. Portanto, nós vamos ter aqui um problema de só com estas duas realidades, que toda a gente previa, exceto os apoiantes do governo, que, aliás, estão a seguir uma lógica propagandística muito semelhante à dos últimos anos da governação de Sócrates, que é fulminar com uns quantos epítetos todas as vozes discordantes ou que apelam ao diálogo e, portanto, são os catastrofistas, são os velhos do Restelo, cada mudança implica resistência e, portanto, estes são resistentes a qualquer mudança, são os inadaptados, são os piegas, enfim, os não empreendedores, etc. Toda a gente que manifesta um ponto de vista crítico em relação a isso. Mas toda a gente via que estas previsões não iam dar certo, como não deram as do desemprego, como não deram dos principais indicadores, e, portanto, o que vai acontecer é que teremos estes mesmos personagens desde muito pouco tempo
a afirmar não já um plano B, mas um plano C, um plano D, e ainda não estamos sequer a falar das possíveis consequências em termos dos cortes das pensões. E com esses vários planos, será possível também ao Primeiro-Ministro manter esta premissa de nem mais tempo, nem mais dinheiro, sobretudo esta última parte do nem mais dinheiro? Não, o que acontece, vamos lá ver, aceitando o pressuposto do pagamento da dívida, não há saída. A saída é a espiral a caminho do fundo, que é aquilo a que nós temos assistido. Isso não tínhamos a menor dúvida. Quer dizer, o país vai sucessivamente, a pouca atividade económica que tem, vai parando, auxiliado ainda por cima por medidas absolutamente criminosas, como é, por exemplo, acho que hoje, já no próprio seio do partido governamental, se ouvem vozes nesse sentido, enfim, mais ou menos tentadas abafar, mas, por exemplo, a elevação dos custos da restauração, do custo do IVA na restauração, é uma medida absolutamente brutal que está a fazer encerrar e lançar para o desemprego milhares de pessoas todos os dias, e mais do que isso, a lançar no desespero. Há já notícias de vários suicídios neste setor, derivado das pessoas pura e simplesmente se terem visto impossibilitadas de prover à sua própria subsistência. E, portanto, não há solução possível fora do quadro da aceitação do pagamento da dívida. E isso, em cada dia que passa, se vai tornando mais nítido. E depois a forma de resolver é a forma que consiste em tentar aquecer a casa, que está cercada por um ar frio, enfim, mais frio até do que o dia de hoje, arrancando as paredes para meter a madeira na respectiva lareira. E, portanto, vai-se tentando aquecer a casa à custa da destruição das próprias paredes. Não há solução. Tenho sempre dito isto e feito uma pergunta muito clara aos defensores desta política. Só no ano de 2012, só de pagamento dos juros da dívida, foram 9 mil milhões de euros, o que equivale a 5% do PIB. Como é que o país, onde é que se vai arranjar dinheiro neste ano de 2013, com a economia a crescer não os tais 5%, ou 3%, ou 2%, ou 1%, mas pelo contrário de crescer, e não 1% que falava o ministro Vítor Gaspar, mas pelo menos 2%, onde é que se vai buscar dinheiro só para pagar os juros da dívida? Não é para pagar a dívida, porque essa já toda a gente percebeu que se aceita essa lógica, vamos demorar pelo menos tanto tempo, que é mais de um século, para pagar, do que da última dívida pública que Portugal tinha contraído. E, portanto, não há solução, isto é, não é possível, através da lógica da aceitação do pagamento dessa dívida, de seguir outro caminho que não seja este que nós temos seguido. Ou melhor, que o Governo tem seguido, que é aumentar os impostos, cortar nas despesas sociais e vender ao desbarato as empresas do setor empresarial do Estado, para com isso fazer receitas extraordinárias que disfarcem o déficit. E deixe-me colocar precisamente essa questão ao António Rodrigues, até porque Pedro Passos Coelho já deu a indicação de que não haverá mais medidas de austeridade, digamos assim, para corrigir as contas públicas. Será possível, com outras medidas, Portugal voltar a reequilibrar as contas? Deixe-me primeiro esclarecer aqui algumas situações que aqui foram postas em cima da mesa, porque é importante, antes de responder à sua pergunta, que é uma pergunta importante. Ouvindo o Dr. Garcia Pereira, que eu respeito, as alternativas são duas. Ou seguir o caminho que este Governo segue, que é assumir um compromisso, aceitá-lo e pagá-lo, pagando com o esforço português, e todos nós temos a consciência dos esforços que estão a ser exigidos aos portugueses relativamente a esta matéria, ou a alternativa é não pagar. E a questão, quando se coloca nesses termos, pode-se colocar: se alguém estivesse a não cumprir, será que nos tinham emprestado dinheiro sabendo que nós não pagaríamos? E é esta alternativa que não dizem. Dizem que é fácil responder: não temos condições para não pagar e logo não pagaremos. Não pagaremos juros, não pagaremos capital, não deveremos. Mas esquecem-se de dizer como é que se financiaria em alternativa a economia, sendo que não há produção. E mesmo que houvesse produção, não haveria mercado para colocar essa mesma produção. E o problema é um problema nacional, é um problema europeu, é um problema internacional. E julgo, aliás, permita-me que só faça este apontamento, que, até porque está em cima da mesa hoje, com a visita do secretário de Estado americano à Alemanha, que é voltar a discutir a criação da Zona de Comércio Livre na Europa como uma forma de desenvolver e de criar um espaço de novo mercado entre os dois espaços económicos fundamentais para o desenvolvimento mundial e para contrapor a outros espaços económicos que estavam a ser emergentes. Isto é uma solução, só que não é uma solução imediata. E a nossa solução imediata, como sempre a nossa solução imediata tem sido, de tentar encontrar o espaço para que nós próprios, e por nós próprios, consigamos resolver estes problemas. E é esta que é a verdadeira alternativa. Agora,
Isto implica que nós tenhamos meios para conseguir pagar aquilo que são os compromissos que assumimos. E com certeza que qualquer um de nós, quando assume um determinado compromisso, um determinado crédito, dispõe à cabeça de o liquidar. Foi isso que o país fez. E não se pode dizer sistematicamente que a alternativa é não pagar, porque aquilo que a Troika tem feito, que é pagar em função das próprias avaliações, e a sétima avaliação também significa a libertação de mais de 2 mil milhões de euros para financiar a nossa economia, significava, se nós tivéssemos deixado de pagar ao fim da primeira ou da segunda avaliação, não teríamos chegado a esse nível de déficit, mas já teríamos falido há muito tempo enquanto país. E era essa a questão que estava em 2011, era não termos meios para continuar a existir como país, e como nós a Irlanda, e como nós a Grécia, e porventura como nós a Espanha, e porventura outros Estados europeus que estão a caminhar por aí. Portanto, a alternativa é assumirmos, e isso está no Orçamento de Estado, os meios para podermos pagar os juros, e os tais juros que do ano passado eram 8 mil milhões e que este ano serão razoavelmente menos, podem vir a ser distribuídos eventualmente pelo tempo, se também aceitarmos que o déficit seja alargado e que possa vir a haver, mais tarde ou mais cedo, na dimensão do Eurogrupo, também uma nova avaliação do tempo para pagamento da dívida e a forma como essa dívida vai ser paga. E, lamentavelmente, não temos mais tempo para continuar esta conversa, mas agradeço António Rodrigues e Garcia Pereira a presença. Numa próxima ocasião, explico como é que se financiava a atividade económica, rejeitando o argumento ad terrorem de que nós não tínhamos dinheiro para pagar. Não tínhamos dinheiro para pagar se aceitássemos pagar os juros, as dívidas, os BPNs, a nacionalização dos buracos das transferências económico-financeiras, as PPPs e outras coisas do género. É um tema que tínhamos mais do que meio. Fica certamente guardado para um outro enfoque. E amanhã também outro tema estará aqui em